Olá, muito boa noite. Há algum tempo, né, que eu não passo por aqui e novamente é um prazer estar aqui nesta noite falando com vocês sobre um assunto tão importante, com esse friozinho aí, né, todo mundo aí dentro de casa já se preparando para descansar, né, comer alguma coisa, tomar um banho e descansar. Mas eu não poderia deixar de vir aqui falar um pouquinho sobre esse assunto que tem sido bastante discutido, não só pelas mídias sociais, mas pelos jornais, pelos cientistas, pelos psiquiatras, médicos em geral, que é a questão da rede social, da superexposição, né? Como eu falei no story, né? Quem nunca se viu ali se expondo e às vezes tendo que declarar que está feliz e às vezes não está, com medo às vezes de algum comentário, né? A gente tem o lado bom, a gente tem a questão da parte boa, porque eu estou aqui graças às redes sociais, né? A gente tem bastante informação sobre o que acontece em todos os lugares, mas é muito importante a gente falar para se proteger. Quantas vezes você não se viu cansado, indisposto e ali na rede social, firme, passando ali o dedo e vendo vários vídeos, várias apresentações, perdendo às vezes vários momentos, né, um tempo que você tem precioso para estar ali, simplesmente vendo algo, né, que chama ali a atenção e que você com tanta coisa para fazer, quando vê se pega ali parado vendo essas coisas. Muito boa noite, Rogério, Seica Silva, Fabrício, Letícia, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, um assunto bem polêmico, mas que eu também queria ouvir vocês, o que vocês pensam, o que vocês acham de tudo isso que a gente vai estar falando. Eu estou aberta tanto a responder a perguntas quanto a compartilhar com vocês. A participação de vocês é muito importante para mim. Então, eu estou aqui para que a gente faça um bate-papo mesmo sobre isso. Como que tá meu som? Tá ok? Boa noite, Henrique, Clésio, Antônio, sejam muito bem-vindos à nossa live. É um prazer tê-los aqui conosco. Manda o link para quem vai estar aí nos comentários, manda o link para quem você achar que deve escutar sobre isso, que às vezes está virando refém das mídias e da rede social. É claro que a gente sabe que hoje em dia não dá para encarar de uma forma, não vou usar. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente não consegue, mas saber usar é a melhor prevenção. Boa noite, Ana Paula, Valéria, muito bom tê-los aqui conosco. Tenho que agradecer, Lucimar, boa noite. Tenho que agradecer os comentários, né? Quando eu saio pelas ruas, as pessoas dizendo que estão assistindo, estão gostando das nossas lives, isso para mim é gratificante, porque a gente tem a motivação de continuar fazendo essas lives, trazendo para cada um de vocês, cada um de vocês um pouquinho de um assunto em que a gente possa estar conversando aí. Nessa noite, como eu falei, é uma noite já mais friazinha, em que a gente está, às vezes, já preparando para descansar, mas é sempre bom aprender. Quem não gosta de aprender? Eu não pude estar nessas últimas segundas-feiras, tive um imprevisto, mas estou de volta aqui, né, nesse dia, nessa noite, para compartilhar um pouquinho. Tá tudo bem? Tudo ok com o som? Tá tudo certinho, chegando para vocês direitinho, dá um ok aí para mim. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui nesta noite para discutirmos um pouquinho. E eu trago para vocês
um pouco dos dados, né? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, vem colocando, desenhando para nós a questão do vício na rede social. E ela traz assim um dado estatístico altíssimo em relação a isso, preocupante, eu digo. Principalmente, né, a gente vem complementando uma coisa a outra, mas a gente vem vindo falando de um assunto que um vai completando o outro. Então, tudo aquilo que a gente falou sobre estresse, ansiedade, a rede social, depressão, a rede social ela contribui para que isso aconteça ou aumente. Porque justamente o que a gente vem falando, a rede social, ela libera também a dopamina, que é o neurotransmissor que eu disse a vocês nas lives anteriores, que é uma sensação momentânea de prazer. Você já se pegou, às vezes, eu vou assistir um vídeo, pega que às vezes alguém te manda e aí você continua, você acaba continuando a ver os vídeos, muda às vezes ali de um vídeo para o outro, até uma leitura, uma coisa, mas tudo ali dentro da rede social. Você já se pegou fazendo isso? Que vai assistir uma coisa e de repente está ali e passa meia hora, 40 minutos, uma hora. Eu já tive um caso no consultório em que a pessoa estava deixando a própria casa para poder ficar na rede social. E aí, quando se via, acabava. Boa noite, Celina, seja muito bem-vinda. Ana Carolina, seja muito bem-vinda. Simone, obrigado pela presença de cada um de vocês. Como eu sempre digo, essa live só é possível porque vocês estão aqui. Então, ela é feita para vocês com muito carinho e podendo levar um pouquinho de conhecimento e de proteção a cada família, a cada lar, para lidar com os filhos, porque é difícil mesmo, tá aí, é muito difícil a gente conseguir. Boa noite, Márcia, seja bem-vinda, obrigada. E Luciene. E então é muito importante que a gente se blinde, principalmente por causa das nossas crianças, dos nossos adolescentes e para nós também. A rede social, ela traz um conforto momentâneo, como eu falei. Ela produz a dopamina, que é esse hormônio do prazer. E com isso, a gente acaba se pegando ali várias horas diante do celular ou do tablet ou do computador, e isso tem uma explicação e tem também uma prevenção. E aí, como eu disse para vocês, que a melhor arma que a gente tem é justamente o conhecimento, para que a gente se defenda de tudo isso, para que a gente consiga proteger tanto a nós mesmos quanto a cada um dos nossos familiares, das pessoas que convivem conosco. E esse ciclo que a gente acaba permitindo na nossa vida, ele vem acontecendo de uma tal forma que é onde eu estou contando para vocês, que eu tive esse caso no consultório, que a pessoa estava deixando a própria casa, os afazeres, os filhos, acabava dando para os filhos também o celular para ficar no celular. E aí nós tivemos que fazer um grande trabalho para que a pessoa conseguisse deixar esse vício, porque aí é um ciclo viciante. Porque se a gente não consegue, a gente precisa tratar. Se não consegue sozinho, é como um vício, um outro vício qualquer. Hoje já existem clínicas de reabilitação para que a gente consiga sair do celular, mas de uma forma quando a gente percebe esse ciclo viciante, quando a gente percebe que está acontecendo da gente dever uma situação
em relação a dever uma explicação para as pessoas, o tempo todo querendo ver quantas curtidas teve aquilo que você postou, e quando você percebe, você já está ali junto, dando satisfação da própria vida, não conseguindo ficar sem perceber não consegue perceber que está tomando conta da sua vida. Então, como eu disse lá no início, a OMS ela já faz estudos, né, sobre essa questão, quanto está atingindo a população brasileira, né, ou até mundial. Mas, principalmente, aumentou em 25% pós-pandemia. Isso já estava, né, caminhando para agravar, mas com a pandemia as pessoas ficaram mais em casa. Olha só, a Lucimar está dividindo conosco ali que ela conhece alguém. Então, Lucimar, pois é muito sério. A gente vê que as pessoas estão deixando, procrastinando por conta de rede social. Isso, gente, a gente acha que é normal, que tá dentro do esperado, porque é assim mesmo, tá todo mundo hoje em dia na rede social. E uma vez eu contei numa outra situação um exemplo, e que eu me lembrei agora que cabe aqui também. A Lucimar falou que conhece pessoas assim, e aí eu me lembrei desse exemplo. Uma vez eu fui participar de uma entrevista na rádio, e aí nessa entrevista nós vamos falar da questão do excesso de tela na vida das pessoas. E aí eu escutei um caso onde a pessoa comentou que uma criança, uma professora deu uma produção de texto para a sala escrever, e um dos alunos escreveu que queria ser o smartphone da família. E aí ele relata que ele queria ser o smartphone para poder ter a atenção dos pais. Vocês já pensaram para imaginar o quanto isso é sério? Um menino, né, um aluno, queria ser aquele smartphone, aquele telefone, porque com certeza, aí ele ainda especificava na produção de texto que o pai já chegava do trabalho e ia, sentava já no sofá e já pegava. Boa noite, Ilma, seja bem-vinda, muito obrigada pela presença, Cidinha. Muito obrigado a todos pela presença, sejam muito bem-vindos. E aí o pai já sentava no sofá e já começava a mexer no celular. Mal chegou em casa e ao invés de, oi meu filho, como é que foi seu dia, a escola? Não, já foi direcionando para o celular e acabou ali, né? Como eu falei, assiste um, assiste dois vídeos e aí precisa fazer uma coisa, outra, e acabava não dando atenção. A mãe, por sua vez, ali mais dentro de casa, porém também ficava ali no celular. E o menino ficava, acabava que eu ficava no celular também, mas o que ele mais queria, o desejo maior dele era poder ser aquele smartphone para poder conseguir estar ao alcance dos pais. E quantas vezes a gente faz sem perceber, todos nós, porque é o momento que a gente tem, muitas vezes, para poder responder as mensagens, para poder interagir, mas é isso que a gente precisa prestar atenção. Se não está sendo demais, estabelecer um limite para isso é fundamental. E hoje, né, a gente precisa principalmente, porque senão observar isso, porque senão a gente vira refém. E aí tudo a gente precisa colocar, tudo a gente precisa dar satisfação e acaba tirando muito o próprio, quando a pessoa tá assim, sabe, a sua vida, expondo demais a sua vida. Aquele momento que é seu, com a sua família, você acaba colocando tudo à mostra. E aí a gente vai ver que
a liberação da dopamina, ela faz com que a gente vicie. Então, a rede social, ela é viciante mesmo, ela é feita, criada para isso. E aí, a gente entre outras pesquisas, nós temos universidades também que pesquisaram que o ideal, né, que as pessoas, que o limite, né, o limiar, o limite ali que a gente deve ficar é em média 30 minutos por dia. E olha só quanto que isso é difícil para todos nós. Muita gente trabalha com o celular, depende dele para poder estar interagindo com as pessoas, estar entrando em contato. É claro que a gente precisa, mas o importante, gente, é separarmos as coisas. Escolher um tempo para poder estar falando, né, com as pessoas, respondendo, não deixar também a pessoa no vácuo. Boa noite, Fabiana, seja bem-vinda. Então, um tempo para isso, mas também não deixar que isso tome conta de todo o seu momento, que aí você perde o lazer, você perde a vontade de sair, quer ficar ali, porque ali realmente dá mais prazer e um prazer mais rápido, bem mais rápido. E eu achei interessante que agora a gente tem um nome, chama FOMO. Essa expressão não é um nome, é uma expressão. Essa expressão veio para poder colocar mais ênfase nas pessoas que ficam com medo de estar perdendo algo. Não sei se vocês já ouviram falar. Quando a pessoa, ela quer o tempo todo atualizar as coisas dela para ela não ficar para trás. Ela tem que o tempo todo atualizar aquilo que ela colocou, seja no Stories, seja na publicação. Ela não pode perder quantas curtidas ela teve, quantos comentários, e ela desenvolve, eles deram essa expressão FOMO, F-O-M-O, tudo maiúsculo. É uma expressão que ela quer dizer isso. Ela quer dizer as pessoas que não podem ficar, elas se sentem deixadas para trás se ela não atualizar a rede social. Agora, já pensou que escravidão que é essa? As pessoas ficarem hoje por conta, né? A gente sabe que tem gente que ganha dinheiro através das redes sociais. Não sei se vocês se lembram, mas no penúltimo BBB, sem ser o de 2025, 2024, eu vi uma reportagem, eu não assisti o programa, mas teve uma pessoa que saiu, ela saiu do BBB porque ela ficou com pânico. E como a vida dela era em torno da rede social, provavelmente foi uma crise de abstinência. Porque ela teve uma crise de ansiedade lá dentro do programa, uma crise de pânico. E aí os médicos recomendaram que ela deixasse o programa, ela saiu mesmo do programa. Os médicos recomendaram que ela saísse, mas não voltasse imediatamente para a rede social. Pediu para ela ficar mais quietinha, cuidar da saúde. Mas uma pessoa que ela vive em função de rede social, manter aquilo ativo, e ela vai e fica trancada dentro de um local sem comunicação nenhuma. Imagina essa cabeça como que não fica. Então daí a gente preocupa, porque essa pessoa, ela vive disso, ela ganha dinheiro através das redes sociais. E aí ela não sabe mais viver sem isso. Quando ela se dá conta que ela não tem mais, ela entra em pânico. Isso é muito sério. E pode ser justamente essa necessidade de atualizar a rede social o tempo todo. Então, quando vocês ouvirem essa palavra FOMO, é justamente esse modo de ficar fora, offline, né? E uma necessidade mesmo de estar o tempo todo ali atualizada.
isso gera uma ansiedade e uma comparação com os outros. E isso é muito sério, gente. Isso é muito sério, porque é um impacto muito grande na própria saúde mental. Por quê? Porque você se comparar com uma pessoa, você vai se comparar com a pessoa sem saber como está a vida daquela pessoa, porque ela está mostrando ali. Como eu falei no Stories, muitas vezes você demonstra ali uma felicidade que talvez você não esteja sentindo realmente naquele momento. E tudo bem não estar, ninguém está o tempo todo feliz, mas ali aceita tudo, ali é o que você está apresentando. Mas, por trás disso, como você está se sentindo? Por trás disso, como você está se posicionando enquanto pessoa, se comparando com outras? Com quem você está se comparando? Isso é muito sério, porque cada pessoa tem uma maneira de viver. Ontem eu escutei um exemplo de uma pessoa que está empreendendo e vendendo brigadeiros no sinal. E isso é uma cidade grande. Eu vi uma entrevista dessa pessoa, né, um vendedor nato, ele tem uma facilidade muito grande para vender, e ele viu na rede social uma outra pessoa, daquele tipo vendendo, se você quer ser um bom vendedor, eu tenho o curso completo e você vai sair e pode ganhar não sei quantos R$1.000. E a pessoa olha aquilo, se comparar, se ele conseguiu vender tanto, eu também consigo. E aí ele contou que ele saiu com X lá de brigadeiros para vender e não vendeu nem 1/3 do que ele pretendia. Então, essa comparação que ela é perigosa, porque tem uma série de coisas. Quem está começando não vai ter a mesma visão de quem já está no ramo. Então, a gente precisa saber identificar isso, para que a gente também não caia em situações em que a gente desista das coisas, em que a gente queira demonstrar uma coisa que não consegue ser. Bancar isso é muito difícil, porque quando é algo que é seu, que você já faz, que você já sabe, é muito mais fácil. Agora, nem todo mundo vai conseguir isso de imediato. Então, nós não devemos nos comparar com as pessoas, porque cada um é único, cada um tem a sua vida e às vezes a gente não sabe o que aquela pessoa está passando. A gente só viu aquela foto, aquele vídeo. Então, nós temos que parar para analisar friamente. E muitas vezes a gente é envolvido emocionalmente e a gente não consegue distinguir, não é verdade? Então, aí acaba, o que acontece? Quando você desenvolve isso, você acaba distorcendo muitas vezes a sua própria imagem, se comparando a questão do corpo, cabelo, quando a pessoa faz atividade física e ela ganha aquela massa e ela tá com o corpo definido. Eu não tenho que me comparar nisso, porque eu tenho a minha realidade. Às vezes a pessoa trabalha o dia todo, às vezes ela não tem como ter a mesma disciplina daquela pessoa que às vezes treina e fica por conta daquilo, né? Ela tem mais tempo para isso. Isso tudo eu tenho que colocar na balança. E aí vem o quê? Eu não consigo a mesma coisa, e quando eu não consigo eu me frustro, e aí eu tenho a minha baixa, né? A autoestima rebaixada. E é uma visão muitas vezes distorcida. Essa visão distorcida da imagem, muitas vezes é aquela imagem que você vê e a que você enxerga. A que você vê seria o real e a que você enxerga seria o imaginário. Até distúrbios provocam isso, né? Como anorexia, bulimia. As pessoas, elas olham, se veem às vezes gorda e às vezes na realidade elas não estão, elas estão só emagrecendo. Só que dá uma falsa imagem. E aí quando as pessoas começam a se comparar com outras, ela começa a ter uma imagem distorcida de si mesma. E aí a gente não está conseguindo às vezes alcançar aquilo que está vendo. E aí pode provocar uma série de distúrbios,
mentais, né, comportamentais. Então é muito sério. Nós precisamos tomar cuidado, principalmente com os jovens, porque eles têm uma necessidade de serem inseridos no grupo. Então, não só no grupo de amigos, mas no grupo do WhatsApp, no próprio grupo de WhatsApp. Hoje não é só mais o grupo de amigos, o grupo de pessoas, é um grupo mesmo de ser colocado lá, contato. E aí, com isso, eles acabam cedendo a muitas situações e a gente precisa ficar atento a isso. Essa imagem distorcida pode atrapalhar o desenvolvimento da pessoa, tanto ali no social, quanto no pessoal, porque ou ela vai afastar, porque ela não tem aquela aparência que ela gostaria, que ela está se comparando com a rede social, ou ela vai tentar se encaixar a qualquer custo. E isso é muito difícil da gente perceber, principalmente com o adolescente. Então é necessário ficar atento, é necessário a gente estar atento o tempo todo, principalmente com os nossos... boa noite, Alzira, seja muito bem-vindo, obrigada por estar presente. E então é muito importante a gente ficar atento, como eu falei, principalmente com os nossos adolescentes. As crianças também estão muito vulneráveis à rede social e com isso elas acabam também vendo muita coisa que às vezes não precisa, tá? O que acontece, gente? Quando a gente pensa em rede social, a gente precisa, nós adultos, nós temos essa melhor atenção em relação a isso, a saber o que deve e o que não deve. Essa super exposição emocional pode trazer grandes consequências na vida da gente. Então, o excesso de emoções, o excesso de intimidade, de vulnerabilidade nas redes sociais, muitas vezes sem filtro, sem preparo emocional ou sem refletir as consequências. Então, olha como é importante a gente estar atentos, porque nós adultos já estamos, sem querer, a gente já está sendo envolvidos na questão das redes sociais. Imagina só os adolescentes e as crianças. Então, só que é importante a gente saber como tirá-las e dosar esse tempo para eles. Até 3 anos, os psicólogos, né, recomendam até 3 anos, zero, porque o excesso de informação, o excesso de tela pode causar TDAH, a hiperatividade, a questão do foco, porque a escola fica chata, a gente não consegue concentrar. Imagina as crianças. Vocês podem ver que às vezes atividades do dia a dia acabam ficando monótonas. O celular é muito mais interessante. O celular é muito mais, prende muito mais a nossa atenção. Se é assim para nós, imagina só para as crianças. Então é necessário filtrar, é necessário olhar o que eles estão vendo, o que eles estão assistindo, para que a gente consiga dar melhor qualidade para eles, né, para as crianças e adolescentes. Mas nós não estamos, como se diz, nós estamos sujeitos a isso também, porque nós também estamos expostos. Nós sabemos que as redes sociais estão aí, como eu falei, olha só, queria até agradecer 3 Pontos Estúdio Live por estar me recebendo aqui, as nossas lives, a gente tem falado sobre vários temas, gosto muito da sugestão de cada um, quando vem a sugestão de live do tema, eu
acho importantíssimo. Então, olha como é bom, mas é usado como uma ferramenta para levar conhecimento, para esclarecer as pessoas, né? Esclarecer coisas, trazer convidados, trazer situações para que vocês se interajam dos assuntos, dos acontecimentos. Isso é bom, isso é muito importante, isso é uma coisa muito boa para cada um. Então, eu acho que a gente acaba precisando da rede social. Como eu falei, quanto a gente trabalha com a rede social. E aí é claro que precisa dela, nós não vamos descartar. Mas eu acho que essa dosagem é que é importante. Então, às vezes a pessoa, ela pode acontecer dela criar uma dependência emocional. Quando ela começa a falar na rede social, quando ela começa a desabafar, às vezes ela está precisando de uma ajuda, ela está precisando de um ser humano, como eu falei desse menino que declarou na própria produção de texto que ele queria ser o smartphone da família para ter um pouquinho de atenção. Então, muitas vezes, a pessoa ela usa a rede social para desabafar, para colocar as suas tristezas, e aí ela recebe aquele acolhimento do público ali que está envolvido, e aí ela acaba criando uma dependência emocional com a própria rede social. Então, olha como a gente precisa refletir sobre isso. Não sei se vocês já pararam para analisar o quanto a gente, às vezes, fica suscetível mesmo à rede social. Então, esse olhar é a gente observar se a gente também não está usando a rede social para isso. Muita gente não identifica a questão do vício na rede social. Acha que é só parar, que amanhã, se não quiser olhar, não olha, mas nunca para ver que não consegue. Eu até sugeri uma vez, quando eu falei sobre esse assunto em outra ocasião, eu sugeri para assistir com os adolescentes o filme da Larissa Manoela, Modo Avião. Esse filme, ele relata direitinho o que é a rede social na vida do jovem, na vida do adolescente. E aí os pais que estão assistindo, que estão observando esse tema, pode sugerir para os filhos, pode assistir junto. É um filme muito interessante e como é um filme brasileiro, então é bem tranquilo de assistir, né? Ele já é brasileiro, então não tem a questão do ter que ser dublado, não ser. Então esse filme, ele traz realmente o que acontece com a pessoa quando ela está viciada em rede social, que acontece aí do ter que dividir tudo da vida o tempo todo, de ter que passar e estar atualizando. E aí vem a questão da superintoxicação digital. Não sei se vocês já ouviram esse termo. É uma exposição excessiva da vida pessoal nos ambientes online. Por exemplo, a rotina, a família, os relacionamentos, a localização, as conquistas. Então, tudo é o que eu acabei de falar. Essa superexposição digital é o que faz com que as pessoas elas percam a sua privacidade. E é muito sério, gente, a gente perder a própria privacidade, não ter aquele momento com você e a sua família só. Então, isso a gente tem que perceber. Não tem problema a gente colocar uma foto ou outra, mas não ter, sabe? A questão é a superexposição, quer dizer, uma exposição em excesso. Isso é que prejudica. As pessoas, elas criam um reality show de si mesma. E vai pra praia, e vai viajar, e tem que postar que tá caminhando, e tem que postar que tá tomando café, e tem que postar que tá dormindo. E aí, e aquele momento em família? E aquele momento que os filhos querem só atenção? Você perde aquela questão da própria privacidade ali com as pessoas.
Eu estou dizendo, mas a gente vê mesmo exemplos, né? A própria Virgínia, que é esposa do Zé Felipe, né? É o tempo todo. Essa necessidade dessa exposição. E ela tornou a vida dela pública, e aí agora qualquer coisa que ela faça, ela precisa mostrar. É o que eu falei, porque parece que se ela não fizer isso, ela tá fora. E como isso dá ibope, como isso funciona, então muitas vezes as pessoas querem isso. Só que à custa de quê? Da própria saúde mental, da própria saúde física, porque você tem que estar o tempo todo arrumado, em forma, para poder estar se apresentando ali. Isso, pessoal, cria um sentimento que está sempre mostrando algo que é pelo bem, que cria um sentimento que precisa, é necessário estar sempre bem, sempre mostrando. E às vezes você não está bem. Às vezes você está cansada, às vezes você quer só ficar quietinha, e aí não, mas você precisa estar demonstrando que você está fazendo. E quais as consequências disso? Por que tudo isso, por que nós estamos falando sobre isso e o que isso traz em consequência na vida da gente? Além da perda da privacidade que nós acabamos de falar, as críticas, as comparações, os ataques. Quantas vezes a gente ouve, às vezes, pessoas muito conhecidas, né? Às vezes atores, atrizes, artistas, que aí estão colocando de uma forma, são mal interpretados. E aí com isso, as pessoas criticam e às vezes a pessoa não vai ficar bem com isso, tem que estar muito bem resolvido. Então por isso que faz mal para a saúde mental, essa exposição, essa super exposição. Autocobrança, né, constante, para manter aquela imagem idealizada da pessoa feliz. É quase que uma máscara que você precisa colocar todos os dias para poder estar ali. E isso a gente sabe que não é real. Todos nós temos problemas, nós somos seres humanos e tudo bem, gente, ter problema. E tudo bem a gente poder resolver. E se a gente não conseguir, a gente buscar uma ajuda. Tudo isso é muito importante. Mas se a gente coloca essa imagem super exposta, você acaba tendo que falar dos seus problemas. Porque aí você não pode sumir um pouquinho ali da rede social. Você não sabe como que vão estar, como vão interpretar, se não vão te ver. Sabe, fica aquilo que, mesmo eu não sentindo bem, mas eu penso, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Quem nunca ouviu essa frase? Só que não é bem assim. Às vezes você fica querendo só ficar quietinho sem falar no problema, mas aí você se colocou tão exposto, tão exposto, tão exposta, que você acaba não tendo jeito de estar ali, só curtindo ali o que você precisa, pensando, vendo o que é importante, o que você vai fazer para resolver aquela situação. Então tudo isso a gente precisa pensar muito antes de se expor dessa forma. Então há aí uma dificuldade de viver momentos apenas para si. Porque vai fazer uma maquiagem, tem que postar que tá fazendo a maquiagem. E aí que tá pronta. E aí que para onde que vai? E aí o que vai fazer? E cadê o seu momento? O momento de você ter para si, que você não precise colocar. Você às vezes já não consegue não fazer isso. Então, se hoje você tem esse controle, não deixa perder, não. Se hoje você consegue não postar tudo que passa na sua casa, na sua família, não perca isso. Isso é o que vai garantir a sua saúde mental, que vai ajudar você a manter a sua saúde mental, a saúde da sua casa, da sua família. E às vezes a gente não percebe. Faz o teste de deixar o celular um pouco de lado, principalmente na hora de dormir. Eu já falei tanto isso por conta da ansiedade, da depressão,
para que a gente não tenha, para a gente ter uma boa noite de sono. O tempo que a gente precisa para descansar é o momento que a gente tem para que a gente consiga se restabelecer para um novo dia. Então, não que nada roube a tua paz, a tua tranquilidade, a tranquilidade da tua casa, a tranquilidade da sua família, daqueles que estão à sua volta. Isso não tem preço. E aí, quais são, né? O que a gente precisa prestar atenção para a gente identificar? Se você está pensando assim, olha, mas como que eu sei o que está acontecendo, se está certo ou não? Então, algumas dicas para você. Tem uma frase que eu gosto, que diz assim: quando tudo vira conteúdo, o que sobra de verdade sobra você. Então, guarda essa frase. Quando tudo vira conteúdo, o que sobra de verdade para você? E como identificar se isso está acontecendo ou não? Então vamos prestar atenção nesses sinais. Se você se sente frustrado quando não há curtida nas suas reações, você fica preocupado, nossa, mas ninguém viu, ninguém curtiu, ninguém falou nada. Se passa essa preocupação pela sua cabeça, é um sinal. Se postar algo íntimo e depois se arrepender, você posta e fala, nossa, para que eu fiz isso, mas já foi. Se você se preocupa com isso, mas acaba postando. Ter crise de ansiedade por causa dos comentários ou pela falta de retorno. Então, observa se isso acontece com você. Se você dá uma ansiedade a hora que você posta para ver os comentários ou quando não há comentários. Isso tem controlado a sua vida? Isso tem gerado uma ansiedade? Mostrar só o que está dando certo para manter uma imagem. Então, assim, comercial de margarina, eu não posto nada que dê errado, porque eu não posso me expor. Tá certo pelo lado de não se expor, mas não para manter uma imagem. Então não posta. Posta uma coisa, outra, mas se você se preocupa, o problema é a preocupação. Se você se preocupa que aquilo que você vai postar, o impacto que vai causar no outro, se é uma preocupação para você, isso tem que ficar como alerta também. Outra coisa, viver para gerar conteúdos, não para viver de fato. Então você vive em função do que eu vou postar amanhã, o que eu vou postar hoje, eu preciso postar alguma coisa, as pessoas o que é visto é lembrado, então isso também. E eu estou falando, se não, às vezes não serve para você no momento, mas às vezes serve para outra pessoa que você identificou esses sinais. Dá um alerta para ela, manda esse link para ela assistir a nossa live de hoje. Ela pode assistir depois, se ela não está no momento ali, não tem problema nenhum. Mas é bom que veja, para quem sabe assim ter essa visão melhor. Né? Quando compartilhamos, o que compartilhamos vira uma sobrecarga. Eu compartilhei, mas aquilo eu fico ali tensa, que já era aquela ansiedade que eu falei. Então eu preciso tomar cuidado também. Expor a intimidade constantemente. Isso é, como eu falei desde o início, isso é muito sério. Porque a nossa intimidade, ela é para nós. Ela é para que a gente viva conosco mesmo, como eu falei na frase, quando tudo vira conteúdo, o que sobra de verdade para você? É essa frase aí. Sentir-se obrigada ou obrigado a estar sempre bem online. Não, eu não estou bem hoje, mas eu preciso postar, então eu preciso dar um sorriso. E aí, aquele sorriso assim, custando a sair. Não, gente. Nós somos gente de verdade, nós precisamos nos respeitar uns aos outros. Então não faça isso, não é bom para você. Não é bom para ninguém ter que demonstrar algo que não está sentindo. Dificuldade em separar a vida
pública da vida privada. Então, você saber essa diferença, aquilo que para você é pessoal, é seu, é reservado, e aquilo que é público, né? Então, é claro, eu também... Boa noite, José, seja bem-vinda. Muito boa noite, obrigada pela presença, obrigada por estar aqui. Maria Helena, Tata Pontes, muito bem-vindo, Luciene, muito bem-vindo a todos. Vamos parar para analisar isso, porque compartilhar, né, saber separar, igual eu sou psicóloga. Então, muitas vezes eu tenho que colocar os posts, os stories, para que as pessoas conheçam o meu trabalho. Mas vocês vão observar que eu não posto tudo da minha vida pessoal. Às vezes uma coisa, outra, mas eu não fico expondo. E eu não exponho os meus pacientes também, porque eu não acho justo. Às vezes um comentário, às vezes alguma coisa, mas eu peço, olha, eu posso colocar seu comentário? Eu não vou te expor. Quem já fez um comentário, quem já falou alguma coisa, sabe que eu faço isso. Eu não exponho as pessoas, principalmente porque eu acho que a vida de cada um é preciosa e cada um pode viver do jeito que achar melhor. Mas eu expor aquilo que veio até mim, que trouxe, jamais. Então, sempre quando tem algum comentário que eu gostaria de colocar, eu falo, posso colocar? Eu não vou colocar o seu nome, eu não vou te expor. É só o seu comentário, porque assim como fez bem para você, pode fazer bem para outras pessoas. Hoje mesmo eu recebi um agradecimento de uma mãe e que o filho há 10 anos faz um tratamento, né, com médico, e iniciou a terapia há 6 meses. E eu recebi esse comentário dessa mãe agradecendo pela melhora do filho. O filho sempre agradece, porque ele diz que há 10 anos que ele não sentia o alívio que ele está sentindo. Então, assim, é muito gratificante a gente poder ver que a gente não precisa ficar expondo as pessoas para isso, mas que isso acontece e que é possível ver a pessoa se sentir bem. Quando é um comentário ou outro, eu até falo, eu posso colocar, porque para que as pessoas saibam que a gente está aqui e que é possível viver de uma forma melhor, que é possível buscar um caminho em que as pessoas vivam melhor, saindo da ansiedade, da depressão. E eu recebi também o telefonema do médico. O próprio médico do paciente me ligou e me disse, olha, o que eu não consegui em 10 anos, em 6 meses, foi possível através do seu trabalho. Aí eu falei, não, doutor, é um conjunto, nós somos uma equipe, todos que contribuíram para que isso fosse se tornar realidade, é importante na vida dessa pessoa. Então, é muito bom a gente poder ver a pessoa se sentir bem, mas nem por isso eu precisei expor a pessoa. Eu não acho que é necessário a exposição. O próprio falar dessa pessoa, quando ele comenta que ele faz o tratamento e que deu certo, que ele se sentiu bem, já vai ser a propaganda para o meu trabalho. Então, isso eu estou falando dessa exposição justamente porque eu não acho que seja bom para as pessoas se exporem, né? A gente vai expor somente aquilo que precisa, ou aquilo que, como eu falei, às vezes um comentário que eu coloco, mas para as pessoas perceberem quanto eu fiquei feliz com aquele comentário. Por quê? Porque é fruto do trabalho. A gente trabalha bastante para que isso aconteça. Então eu me sinto honrada em poder contribuir para que a vida da pessoa, né, das pessoas fique melhor do que elas estão hoje. Uma coisa também, o efeito, né, essa vulnerabilidade emocional, as críticas, as comparações, o medo de julgamento, tudo isso são efeitos desta exposição. E aí, como se proteger emocionalmente? O que a gente pode fazer? Então, a gente precisa ter consciência e limite. A gente precisa estabelecer um tempo nas redes sociais.
Identificar os gatilhos emocionais para evitar certos tipos de conteúdo. Se aquele conteúdo não te faz bem, não assista. E não fica repetindo isso na sua vida. Aquele tipo de conteúdo não te faz bem, não vai assistir mais. Para quê? São gatilhos para ansiedade, para poder ficar ali vários momentos ali no celular, assistindo as redes sociais. Então, que isso não seja um gatilho para essa superexposição. Estabeleça coisas como conteúdos que você vai aprender, igual aqui na 3 Pontos Studio Live, que traz as questões aí da cidade, da região. Então você vai aprender, você tem aqueles momentos. Isso você está adquirindo conhecimento, é uma live, né? Você está adquirindo alguma coisa através disso. Então faz uma coisa, faz as suas pausas, estabeleça pausas para isso, né? Autenticidade e responsabilidade. Compartilhe somente o que é confiável, gente. Vamos ver se aquilo fez sentido, se aquilo realmente vai ser bom para as pessoas. Não compartilhe coisas ruins. Não vamos deixar que as coisas ruins passem por nós e vá para outras pessoas. Não se compare. Cada um mostra o que quer. Na vida real, né? No seu dia a dia, mas não se compare com ninguém, que é o inverso daquilo que eu estava falando. É o inverso, é você não expor tudo. O filtro emocional e social, um cuidado com a autoexposição como forma de validação. Você precisar das pessoas, não, ó, ficou ótimo, isso mesmo. Não, você não precisa disso. É preferível você tirar opinião com pessoas que te amam, que te querem bem. É preferível você perguntar com as pessoas que realmente se preocupam com você e não com pessoas que estão ali somente ou para vender, né? Muitas vezes para vender, muitas vezes para poder conseguir algo de você. Então, cuidado com essa superexposição para validar aquilo que você gostaria. Aprenda a dizer não. Isso eu já até falei várias vezes sobre isso. Aprender a dizer não é muito importante. E silenciar, filtrar conteúdos que afetam seu bem-estar. Então, filtra, coloca, como eu falei, não te faz bem? Não assiste mais. Você não sabia, assistiu? Já marca aquilo ali que não vai assistir mais. Já deleta ali, né? Cultive relações reais. Gente, isso é muito importante. Você cultivar relações fora da mídia social, fora das redes sociais. É o contato, é a escuta, é você poder ter uma conversa, você poder estar junto com as pessoas, poder pegar na mão, abraçar, o contato mesmo ali, presencial. Quanto isso faz toda a diferença, o contato com a família. Olha essa criança, né, que falou que queria mais atenção dos pais. Então, prestar atenção nisso para poder você ter esse relacionamento ali, além da tela, além da rede social. O cuidado com a outra pessoa, incentivar o uso consciente das redes sociais. Como eu falei, essa pessoa que veio para tratamento, ela não estava conseguindo fazer o serviço de casa. Ela não estava conseguindo. Ela estava deixando o filho pequeno na rede social para que ela também pudesse estar na rede social. E aí a casa ficava, quando vê o dia já passou, e aí pensa que situação chegar a esse ponto. É claro que ela buscou ajuda, né? Tratou isso, mas e aí? Se precisar de uma internação, chegar ao ponto de não conseguir, não vamos esperar isso acontecer, não. Né? Respeite o seu espaço, o seu momento e respeite o tempo e a privacidade de quem te segue. Respeite o tempo, a privacidade também das pessoas que você segue. Você pode fazer o que você quiser, mas tenha respeito por você e pelo outro, né?
aí você pode, vamos supor que você goste de ter essa interação, mesmo que você tenha essa interação com as pessoas que seguem você, com os amigos, com as pessoas que estão mais próximas, né? Não sobrecarregue a rede social. Veja se as pessoas realmente estão interagindo com você, mas não se preocupe com isso. Mas não sobrecarregue uma coisa atrás da outra, como eu falei, né? A pessoa que ela sente essa necessidade de estar o tempo todo postando coisas. Deixa um espaço, dá um tempo para você, para o outro. Então, isso a gente precisa também se atentar. O que eu posso, pergunte a você, o que eu posso mudar na forma das redes sociais do jeito que eu uso hoje? O que você mudaria? O que você faria diferente? Como eu falei, às vezes na hora de dormir, para que você não acordasse cansado, porque quando você fica na tela, quando você fica ali, mas é o único momento que eu tenho. Pois é, mas ali até o cérebro ele precisa de um momento para que você consiga rebaixá-lo ao sono. E se você usa na hora de dormir, quando você for conseguir com que esse nível de dopamina, que é o hormônio do prazer que eu falei, né, que é o neurotransmissor do prazer, a hora que ele já está chegando ali no momento de você dormir, já está na hora de acordar. Por isso a gente acorda tão cansado todos os dias. Então, às vezes se dê isso. Respeite esse momento, é hora de dormir. Então, leia alguma coisa, se você não está conseguindo pegar no sono. Você já viu que é só a gente pegar o livro para ler, a gente começa a abrir a boca, a bocejar? Pois é, a intenção é essa, não é? Então, leia um pedaço, você começou ali já a entrar no sono, já guarda o livro, é isso mesmo. Mas desligue a tela com pelo menos, no mínimo, 1 hora de antecedência. O ideal é 2. Mas se você conseguir com 1, você já vai ganhar. E aí, claro, você não vai conseguir isso de um dia para o outro. Você precisa fazer vários dias para que você sinta que você descansou mais. Faça esse teste, depois me conte se deu certo. Com certeza isso vai te ajudar a descansar muito melhor, a desligar, a não acordar com a sensação que não dormiu a noite toda ou que demorou demais para dormir. Porque você está hiperativo. O seu cérebro está totalmente ativo para que você consiga dormir, realmente repousar, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar atento, uma coisa simples, que a gente acha que não tem problema nenhum, que a gente está sempre fazendo, porque é o momento em que a gente está ali à disposição da rede social. Eu não estou dizendo que não pode, não estou dizendo que não é para usar, como eu falei desde o início, não dá para ficar mais sem a rede social, mas se ela é usada como esse fim que nós estamos aqui, quando ela é usada pelo bem, para trazer conhecimento, para você interagir com quem está longe, para você fazer uma ligação de vídeo, matar a saudade, para você trabalhar vendendo ou comprando, para interagir com várias pessoas. Isso é o benefício da rede social e é muito bom a gente ter esse acesso. Só que é aquilo, tudo em excesso faz mal, tudo. Até a água, se a gente tomar demais da conta, vai fazer mal. Então, o excesso é que faz mal. Na medida, é claro que não. Então, esse foi assim um momento de alerta, um momento para você refletir sobre essas questões que às vezes passa despercebido. A mensagem principal que eu quero deixar para vocês hoje: as redes sociais devem servir a nossa vida e não controlar nosso emocional. Depois eu vou colocar essa frase no meu stories e para que ela possa fazer sentido para você. Eu vou até repetir, depois eu vou colocar no stories. Curte lá. As redes sociais devem servir a nossa vida e não controlar o nosso emocional.
É só isso, o recado é esse. Se você perceber que isso está dominando a sua vida, faz com que isso melhore para você. Isso vai ser para